É isso aí, pessoal. Estamos aqui prontos para a largada da terceira especial do Rally.cast. E não podemos deixar cair o nível, não podemos abaixar o ritmo. Rodrigo, mais um dia, mais uma especial e mais 2 convidados de altíssimo nível. Nossos convidados de hoje é a dupla mais antiga em formação ainda competindo. Correm juntos há mais de 20 anos, 24 anos, até que eu me lembre. E você não precisa falar o nome nem de um nem de outro, só falar o sobrenome. É o Marlon e a Josi Queires, estão aqui com a gente hoje. Amigos queridos e figuras conhecidíssimas do Rally brasileiro. Bem-vindos. Obrigado, eu agradeço o convite e uma honra estar aqui nesse programa que está começando já num ritmo acelerado, né? Então, obrigado pelo convite. Agradeço muito também, sou honrada de estar aqui, estou muito feliz. Obrigada de ver o rumo que nosso esporte está tomando e dizer que estar aqui como navegadora e como mulher faz um bem e chega a ser emocionante. Muito obrigada. Que bom, Josi, engraçado, né? Você falou uma expressão, tá aqui, a primeira mulher convidada do nosso programa, e eu lembro muito bem da primeira mulher lá em 2003, né? Na época, eu era engenheiro da equipe oficial Mitsubishi, e o quanto a gente tentou achar uma solução para não perder os Sertões 2003 na categoria Production e não teve jeito. Tinha uma S10 com um adesivo da Bad Boy no capô. Bad Boy, que, verdade. Olha, deram uma canseira para a gente, merecidamente ganharam. Eu falo que as derrotas não incomodam quando elas são justas, né? E aquele ano vocês brilharam. E foi quando, acho que surgiu, embora vocês já vinham correndo há mais 2, 3 anos antes, mas foi lá que vocês surgiram realmente pro Rally, lá que o pessoal começou a olhar quem são esses irmãos aí de Santa Catarina que aceleram tanto? Eu acho que foi. Como é que é? Você leva uma vida para depois dizer, nossa, apareceu de uma hora para outra, mas sim, tem toda uma história de Rally de velocidade antes, a gente fez os primeiros Sertões juntos, na verdade, em 2000. Em 2000 foi o primeiro. Deu tudo errado, né? Quebrou tudo, tomou um pau, até aprender o que era o Rally, como é que funcionava. Era um Rally grande, né? Era os 15 dias primeiro, largava de São Paulo, a Fortaleza. Uma L200R, né? L200R. Isso, a Mitsubishi. Mas totalmente cru, né? Sem saber nada de como é que funcionava o cross-country. Vinha do velocidade. E aí, depois de 2003, realmente, aí a gente se preparou melhor, ficou 2 anos fora, entendeu o que precisava arrumar, como é que tem que ser o carro, e aí a dupla estava pronta de novo. A conta de 2000 foi tão cara que a gente acabou pagando em 2003. Aí a gente entendeu tudo que tinha feito de errado. Mais direitinho, mais arrumadinha, aí realmente apareceu. A gente chegou em terceiro na geral, com o carro na geral. Puxam, né? É isso aí. Isso foi talvez o feito para a época, isso. Só para o pessoal em casa se situar, você corria sozinho no Velocidade, sozinho não, com outro navegador. Sim. De Gol, né? E vocês começaram a correr juntos em 2000 na L200R. Foi na Mitsubishi Cup. Essa é uma história que eu sempre gosto de relembrar, porque eu acho que a Cup estava recém começando em 2000. Sim. Primeira prova que foi. Primeira prova. Ano, né? E aí o Marlon já tinha ideia de ir para os Sertões, comprou o carro e não tinha navegador. E na época, o Cef está aqui também, a convivência piloto-navegador era uma coisa assim muito mais intensa do que hoje. A gente ficava muito mais tempo dentro do carro. Primeira barraca, dividia sem comida, deslocamento. Então era um problemão. O primeiro problema era quem ia dentro do carro. E a gente trabalhava junto na época e o Marlon olhou para mim, a gente tava... A mesa era assim, uma de frente para outra, e era quase que na mesma sala. Ele olhou e falou assim, a única pessoa que eu já nasci brigando, e que eu brigo todo dia, que eu vou embora feliz da vida e amo, és tu, vamos comigo? Eu olhei para ele assim, lembra, mano? Falei, nossa, 2 filhos pequenos, nunca tinha feito rally, nunca. Sim. Aí ele pegou o carro, a gente foi para a etapa de... Como é que é lá no Rio, que era... Búzios. Primeira Mitsubishi de Búzios. Na hora que eu saí da Cup na Duna. Tinha Cup lá. E aí, a primeira vez que eu naveguei, quando acabou o especial da Cup, que eram uns 30 quilômetros, eu saí do carro tão feliz que eu pulava igual criança. Eu falei, é isso que eu quero. E eu não falei, é isso que eu quero agora, é isso que eu quero pra minha vida. Eu lembro dessa frase e o Rally mudou minha vida desde aquela primeira especial da Cup em Búzios. 24 anos depois, vocês estão correndo a Mitsubishi Cup, com uma L200 também, um pouco melhor do que aquela antiga. E
disputando prova, ganhando especial. E quando eu falei no início do programa que é a formação mais antiga em atividade, eu até perguntei pro Youssef antes do programa, você lembra de mais alguém, alguma dupla de piloto-navegador que tá há 24 anos juntos? Acho que tem. Ninguém se aguentou por tanto tempo, né? Não. Eu acho que a teoria do Marlon. A camiseta, até em homenagem a isso, 25 anos, que a Cup, estamos lá desde essa época, então é uma homenagem para todos nós. E a gente parou, né? A gente andou sempre junto esse período todo. E eu sempre me senti muito responsável, porque como eu convidei a Josi, né? Sempre imaginei que ela estava no rally porque eu impus aquela ideia. Culpa né? sua, por né? Culpa minha. E aí, quando eu parei, eu fiquei mais confortável e disse, ok, né? Andei ainda com outros navegadores depois dos Sertões. E a Josi nunca parou, né? Em nenhum momento ela parou e continuou com vários pilotos que andou com muito mais experiência. E aí eu vi que realmente não tem mais culpa nenhuma. Ela tá porque quer e ama. Eu acredito que eu fiz só o começo. Embora você tenha um Dakar a mais no currículo, acho que de quilometragem a Josi já te deixou para trás. Eu falei de tudo, né? Nem de nome eu tenho mais. Agora eu sou irmão da Josi. Você é irmão da Josi. O famoso irmão da Josi. Ele sentiu só que o legal dessa nossa parada é que, além dele se sentir muito responsável por mim, eu acho que a gente teve um período de amadurecimento, os dois, ambos, longe um do outro, que foi fundamental para a gente. E não só para a vida no rally, para a vida fora do rally. Porque a gente seguiu rumos que, naquele momento, foram importantes para cada um, amadurecemos, e agora, quando a gente resolveu estar junto, é uma tranquilidade, é uma paz, chega a ser cômico. No meio do especial, tem hora que a gente começa a rir. Ontem eu falei, meu Deus, Marlon, mas tá louco? Ele disse, eu gostei disso. Eu vou... Ele começa a rir, porque é uma tranquilidade, o que antes, às vezes, nos incomodava dentro do carro, hoje a gente respeita o trabalho do outro. Queria ter essa maturidade de hoje, na época que estava disputando ali Chevrolet e segundo a segundo, essa maturidade, essa tranquilidade. E essa quilometragem. Isso dá. Acho que algumas coisas são impossíveis, né? Eu falo que a experiência nada substitui, né? E eu vi, inclusive, acho que ontem, Josi, um post seu sobre a Cup, né? Acho que é a alegria mesmo sem a vitória, né? E eu acho que isso a gente que tá lá na organização da Cup, no final das especiais, pra gente é sempre um momento apreensivo, né? Eu tento estar sempre no final da primeira especial, dos primeiros carros, porque se teve alguma confusão, algum erro grotesco que a gente precisa resolver, que já descubra ali, né? E assim, a alegria que vocês terminam a especial. Então, assim, dá para dizer que os irmãos se divertem. Talvez o parque de diversões dos irmãos hoje é dentro do carro? Sem dúvida. Eu voltei por isso, né? Eu entendi que depois que correu já tudo que queria correr, talvez, né? Tudo poderia ser diferente, tudo poderia ser melhor sempre. Mas, bem ou mal, realizei todos os meus sonhos e desejos. Acho que a Josi também. Campeão dos Sertões, correu Dakar, melhor novato no Dakar. Isso. E aí, e hoje, quando você volta muito mais tranquilo, né? Tá ali pra brincar, realmente, pra curtir. Se não for pra curtir, não precisa provar nada pra ninguém. Não precisa provar nada pra ninguém, não precisa ganhar. Se ganhar tá bom, se não ganhar tá ótimo também. Leva os filhos juntos, se diverte. Então, a Cup tem essa característica hoje, né? Ela virou muito uma prova de família, né? A gente conversava isso antes, não precisa ganhar pra você estar feliz. Você precisa estar ali. Ganhando ou perdendo, você tá bem com a família, no acampamento, com os amigos, isso é muito legal. Eu vou divergir um pouco do Marlon, que não é ganhando ou perdendo, tá tudo bem, porque todo mundo que tá lá é competitivo. Se ganhar ou perder, tá tudo bem, abre aspas. Se a gente fez o nosso melhor dentro do carro, como foi o caso dessa última etapa, a gente ficou em terceiro, mas a gente correu todas as voltas sabendo que os dois fizeram o melhor dentro do carro. Aí é uma alegria, e por isso que a gente consegue o tudo bem, é isso. Quando a gente tem plena convicção que fez o melhor e não deu. Que quando, também, se o cara vai para lá para tudo bem, qualquer coisa, não vai chegar nunca ao resultado que quer. Então, não é bem por aí. Falou bem, navegadora sempre. Isso é o que eu falo sempre. Totalmente perfeito. E incrível, né? Vocês já seguindo o assunto Cup aqui, como a categoria de vocês está disputada, né? E não dá para respirar um segundo. E a gente vê, a Josi postou também, né? 1, 2 etapas, o onboard de vocês,
assim, um entrosamento, um nível de trabalho em equipe. E aí alguém fez um comentário no grupo, a Josi falou assim, porque o Marlon me cobra muito para isso, né? O quanto essa cobrança de vocês e o quanto como que é depois da prova. Você falou que quando dá tudo certo é uma alegria, quando dá tudo certo eu digo quando nenhum erra. E quando um dos dois erra, rola um puxão de orelha? Eu vou começar, depois complementa. Eu sempre disse, ao longo de 24 anos, que o piloto mais exigente, mais difícil que eu naveguei foi o Marlon. E olha que eu tenho um bocado de... Acho que é um elogio. É um elogio. Por quê? Porque ele puxa a navegação a um nível que me fez ser quem eu sou hoje. Então, muitas vezes, eu não era o Marlon que estava ao meu lado e eu me cobrava tanto quanto. Que eu pensei, porra, eu não podia ter errado isso. E muitas vezes ele fala... Né? A gente, como navegador, vocês também têm o lado navegador, às vezes fala, mas todo mundo errou lá. Então, eu errei, mas todo mundo errou. Ele falava, alguém não errou? Ele sempre perguntou, alguém não errou? Então, esse é o cara que tem que ser visto. O que ele fez? Eu falei, pô, então isso serviu para minha vida sempre. E agora, quando eu digo que a gente vai embora com a missão cumprida, é esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, hoje eu vejo o piloto excelente que ele é, mas tem hora que ele também pode melhorar. E tem hora... Na primeira volta, ele levou puxão de orelha, como eu também levo de vez em quando. Muitas vezes, a Cup tem uma planilha perfeita, só que a gente não tem tempo de trabalhar a planilha. Então, tem hora que lá no momento, não dá para fazer tudo para a primeira volta. Então, ele fala assim, defina o que tu quer fazer. A 2 menos, gancho, saída, roteiro, fundamental. O resto, se não for tão... Se der tempo, ok. Para a segunda, sempre dá tempo. Mas para a primeira, se não der tempo para tudo, saiba o que a gente tem que fazer primeiro. Então, assim, isso me ajudou muito, sempre. E eu sou grata a ele por isso. Definir as prioridades, né? Sempre. Todas as provas. Complementando, sei o quanto que o navegador pode ajudar o piloto, né? Então, por isso que... E aí, quando você está brigando no segundo, no 10º, né? A última volta ganha por 3 milésimos de segundo. Realmente a Cup está um nível 3 milésimos de segundo. Centésimo, né? 3 centésimos de segundo. Não, só vamos explicar aqui pro pessoal. Mitsubishi Cup, esse final de semana, especial de 34 quilômetros. Os carros largam 1 minuto e 30 cada um, ou seja, você não vê o concorrente, você não recebe dentro do carro as parciais, e eles venceram a terceira prova por 3 centésimos. Ou seja, a Fórmula 1 desse final de semana, o Verstappen venceu por 4 segundos. Vocês venceram a especial por 3 centésimos. Vamos ver para o nível que está o negócio. Tá fácil. Bem menos de uma piscada. Mas como o piloto sabe que está no limite, né? Qualquer ajuda do navegador é importantíssimo, né? Aquela que, a freada é aqui, essa aqui é muito boa, vai. Então, esse tipo de coisa ajuda muito. Então, isso que eu cobro do navegação para que venha desempenho junto, né? Além de não errar roteiro, que aí pode acontecer com todo mundo, mas o desempenho é muito importante ali, né? Ele ajuda muito, muito. Eu já naveguei pro Marlon algumas provas e ele me encheu o saco para falar assim, primeiro fala o que é, depois fala a distância. Na Cup é fácil, mas a gente correu no Jalapão, 180 km de especial. Toda a referência eu tinha. O que é primeiro? Distância? Não, primeiro que é 90 graus à direita. Eu vou falar, mas ele é frescura dele, ele não tá. Uma que eu errava, ele falava, você não falou primeiro o que era. Então, ou seja, ele de fato fazia diferença para ele. Isso não era só uma implicância, uma mania. Em teoria, você tá. Principalmente a prova desse final de semana foi muito rápida, né? Um trecho rápido. Então, quando você tá no limite do limite e tem que frear na frente. Às vezes o navegador começa a falar, daqui a 300 metros com barranco na esquerda, já chegou. Eu não sei nem o que é. Então, vamos saber o que é primeiro. Elimina já o problema. Era uma esquerda 5. Ótimo. Então, só continuar acelerando. Não, era uma esquerda 2. Pô, você tem que saber logo. A gente queria falar mais da Cup, mas o Rodrigo, mais uma vez... Lá vem de novo. Né? Não, mas completou a primeira prova. Completei. Ficou bravo comigo porque chegou no carro da frente. Não, eu avisei pra ele. Antes da prova, eu vou largar, você vai acabar com a minha prova, vai me botando pra largar aqui. Me põe pra largar mais pra frente. Não, você tá muito exigente. Quando eu cruzei a linha de chegada, tava ele lá com a cara amarrada. Eu falei, tá vendo, Zé? Acabou comigo.
Terminou uma especial, vamos dar um mérito, terminou uma especial. Não fez o treino de sexta-feira, mas terminou uma especial. Já... Imagina se treinasse. Calma. Eu ainda vou chegar lá em vocês vão ver só. Mas, ó, adesivou o carro tá bonito, já tá evoluindo, tá quase. Vai dar bom. Já tá ficando, eu não consegui me encaixar uma prova perfeita ainda, mas vai. Rápido num trecho, mal no outro, rápido, mas qualquer hora. Esperando pra disputar comigo. E por coincidência, você viu, né? O carro dele é preto e amarelo, que são as cores do Rally.cast, né? Exatamente. Tá patrocinando? Faltou adesivo. Não tô sabendo. Precisa ver com o financeiro. E vamos ver o desempenho do Rodrigo primeiro também. Vamos ver se vale a pena. Precisa ver o desempenho. Com o mesmo orçamento, a gente consegue uma dupla com mais resultado. Gente, vocês começaram, então, a correr como dupla na Mitsubishi Cup, depois Rally dos Sertões de L200R. Em 2001, vocês mudaram para Chevrolet? 2003, uma S10 que é de vocês. Vocês contaram para correr. 2004, vocês foram campeões na Production. 2003 na Production. 2003 foram campeões na Production. Eu não esqueço essa data. Com o carrinho feito... com o carrinho... em casa. Em 2005, vocês realizaram o sonho de todo rallyzeiro, que é virar piloto de fábrica, numa equipe oficial Chevrolet, que não é o ápice, mas é um passo muito importante para qualquer piloto de qualquer modalidade. É passar a ser, de fato, um piloto profissional a partir daquele momento. Como foi essa mudança para vocês? Teve mudança de postura? E como que se deu isso? Como que vocês foram fisgados por uma equipe de fábrica? Para mim, para a época, foi... talvez o meu objetivo, né, de ganhar ou de qualquer coisa era entrar numa equipe de fábrica. Talvez esse era o meu grande sonho, porque realmente você está numa condição... Você para de pagar, você começa a receber, inversão total, né? E é um sonho realmente. Então, para mim, a hora que eu entrei na equipe de fábrica foi... Talvez foi a grande realização do sonho. Mas 2003, ao longo dos Sertões, vocês foram quase se transformando numa oficial, né? Foi virando uma satélite depois, já foi... 2004 foi uma satélite já, né? E aí 2005 era nítido, né? Como começou-se a única S10 que foi sobrando em condição e ganhando a categoria, você via a própria equipe oficial dando muito mais atenção e preocupada, cronometrando tudo. Sempre. Depois já o apoio já era direto na equipe oficial. Em 2003 já foi migrando aos poucos. Depois tem uma história legal para contar dessa aí, depois a gente conta. Vamos para essa história. Mas só um intervalo. Para quem não sabe, em 2001, a Chevrolet fazia a mesma coisa que a Mitsubishi começou a fazer. Que ela vendia carros com desconto através da equipe oficial, semi-preparados para quem quisesse comprar e correr. Então, quem estivesse começando nessa época, tinha a opção de escolher uma L200R ou uma S10. As duas tinham incentivo. Né? E vocês foram para um caminho diferente do que a maioria fazia, porque a Mitsubishi era a maioria absoluta. E a né? de Chevrolet na época foi por isso, né? Todo mundo, só tinha Mitsubishi no Rally praticamente, né? E Chevrolet, sozinha com a equipe oficial, né? E todos os outros carros eram basicamente Mitsubishi, que tinham uma campanha muito forte, um apoio tinha muito forte. Que era um incentivo também, a Cup né? Era incentivo. E aí, eu quero tentar alguma coisa diferente, talvez só por ser Chevrolet já apareça mais um pouco, por ser um carro diferente. E vamos nesse caminho. E deu certo, né? Foi um caminho legal, que deu então conta pra gente essa história aí. Em 2003, aí quando começou que as duas oficiais quebraram, né? Durante como é normal, né? Todo ano é difícil... Só o pessoal lembrar, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Que eu sei porque eu vivi muito, foi meu primeiro Sertões 2003, né? E eu estava na Mitsubishi desde 2000, trabalhando na fábrica, construindo as Evos, e a gente vinha de 3 anos consecutivos, literalmente apanhando para as S10, né? E foi a época da transição dos carros de chassi da Mitsubishi para as Evolutions, que era tubular. 2002 foi a primeira tentativa. Na verdade, as duas gasolinas oficiais tiveram problema. O Clever fez um bom rally, terminou em segundo. O Edu Piano fez um bom rally, terminou em terceiro. Mas, mais uma vez, a S10 com o Edio venceu o rally. E a gente, na verdade, teve uma mudança muito grande da equipe oficial Mitsubishi de 2002 para 2003. Desde a direção da equipe até todo o corpo técnico, e foi quando eu saí da fábrica de Catalão, né, que eu era engenheiro lá na construção dos carros, e mudei para São Paulo para ser engenheiro da equipe. E a gente tinha, assim, literalmente uma obrigação de virar o jogo,
né? Até porque a Chevrolet estava com o carro ainda com chassi e a gente já com os tubulares, com suspensão independente e tudo. E aí a gente teve uma passagem muito interessante que foi no Rally Terra Brasil, que aí foi a primeira vitória da equipe no ano, né? Com o Giga e o Marcelinho, até passaram o Edio na areia, então foi uma coisa meio emblemática. E aí nós fomos para os Sertões de 2003. Na época, os Sertões, se não me engano, 70 carros largando, né? Em 2000 foi 80, 2003 acho que tinha uns 70, e olha, tinha equipe oficial, o Troller também. Exatamente, então, equipe oficial equipes de fábrica brigando. E uma loucura, né? O Giga e o Marcelinho que venceram o Rally, a primeira especial, que já foi especial maratona, eles fizeram, se não me engano, o 18º tempo, né? Então, era outra realidade, a disputa, o Rally era muito de parar, fazer manutenção dentro da especial e tudo, e aí eu sei que a coisa, aí as duas S10 oficiais rapidamente tiveram problema, assim, foi logo no começo do Rally, e o Rally realmente ficou, num certo momento, só para as Evos, né? Na época, várias Evos lideraram, Palmeirinha liderou, Ulisses Marinzec liderou, e eu sei que a gente foi olhando a classificação, ia subindo uma S10 na classificação, e aí vocês terminaram e completaram o pódio junto com as outras duas Evos. Foi o Giga venceu, o Ulisses Marinzec segundo, e vocês em terceiro. Na geral, com o carro e a virada da Chevrolet foi em 2005, né? Ela começou a ter problemas ali em 2003, 2004, com a equipe oficial. E aí, em 2005, ela levou a equipe... Quando eu entrei na equipe, ela levou a equipe toda, saiu de Belo Horizonte, foi para Florianópolis, junto com a equipe Abadia. Foi Abadia. E começou a... Apesar de se ainda continuar com o chassi, né? E correr contra as Evos, que era outra realidade, outro mundo, a gente ainda ficava meio competitivo ali. O Edu ganhou voltou em 2000. A ganhar o Sertões, voltou a ganhar exatamente. em 2005, né? 2005. Então, continuou ainda bem competitivo. Mas voltando a 2003, aí nessa época, então as duas Chevrolet oficiais já estavam fora da disputa. E a gente começou a subir. Então a equipe oficial começou a nos tratar, né? Ganhava pneu, vamos arrumar o carro, vamos melhorar o facelift do carro, e aí começou a melhorar várias coisas e dar esse apoio. Mas a última especial, então já estava, só tinha que terminar, que era na areia, nas dunas, especial, lá em Lençóis. E aí a gente largava e eu nunca tinha andado na areia na vida. Eu disse, apavorado. Eu disse, moça, eu não sei o que fazer. E o Riamburgo na nossa equipe. Riamburgo, o Ed lá, anda na areia muito bem, talvez o melhor piloto que anda na areia hoje. E o Ed Pfister também, um puta piloto. E os dois lá falaram, não, é tranquilo, o Marlon segue a areia preta e vai dar tudo certo, tudo bem. O Riamburgo disse, pode ir, vai dar tudo certo. Tô alinhado para largar, vem o chefe da equipe da Chevrolet. Eu disse, Marlon, eu na contagem agressiva, 10, 9, ele disse, tô tirando a rampa, que é muito pesado. Tu não vai precisar? Eu tô tirando a rampa. E foi. Assim, por que ele tá tirando a rampa? E a gente olhou pro outro e falou assim, sem rampa. Por que ele tá tirando? Ele tirou a rampa? É a prancha de desencalhe, pra desatolar o carro. Atolar a areia, não, vocês não vão precisar, então já tô tirando. Assim, por quê? E aí largando, ainda escuto no rádio, o Riamburgo. Tô atolado até o eixo. Não sei o que fazer, não consigo andar. O professor O professor atolado até o eixo e largando. O que eu vou fazer aqui? Sem rampa. Sem placa. Aí largamos. Tá. Aí passou o Riamburgo e disse, dá pra passar pelo lado e continuamos andando. Aí até que tinha um lugar que tinha que subir, andar perto da duna. E era um funil. E não era para descer, a gente desceu pro outro lado. E aí, quando desceu, entrou naquele funil lá que não tinha como sair. Porque equipamento de navegação também, só para lembrar, era aquele GPS 3 Plus que tinha que ativar a rota, lembra? Exatamente. Era numa mudança dessa que tu ficava ali sem... Você tinha que ir trocando as rotas, porque não cabia a rota não cabia. Toda. Tu tinha que ir trocando a rota. Então, numa dessa mudança, não era para ter descido num funil, a gente acabou descendo. E aí ficamos lá, rodando. E aí atolamos lá dentro, ia até tirar o carro. E ninguém nem via a gente, isso, não era pra ter totalmente descido. Fora da prova, né? Tava fora da prova, atolado, dentro desse funil, e aí até que, cavamos ontem, conseguimos tirar o carro. Agora como é que sai daqui? E não tinha como subir de volta, impossível, que era aquelas dunas em pé assim, né? Aí tinha dois meninos ali, tinha um lagozinho dentro desse funil ali, tava pescando. Como é que sai daqui? Ele falou assim, só pelo onde o senhor veio. Ele falou assim, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui o ano todo, então. Aí ele falou, aí um deles assim, mas tem um caminhozinho onde a gente passa, que é um caminho a pé, que talvez o senhor com esse carrão aí passe lá. Tem que passar dentro da água, tem que passar no meio de umas árvorezinhas ali e sai lá numa vilazinha. E assim, é o único jeito que tem que ir, então, vambora. Onde é que é? Aí ele explicou mais ou menos ali pra cá.
Aí se foi, entrou na água, deu certo, a água até que não estava tão fundo, entramos nessa matinha, foi derrubando as árvorezinhas que eram baixinhas, saímos, daqui a pouco saímos numa vilazinha. Estamos em algum lugar. Aí a Josi, e essa aí foi maravilhosa, assim, o rally passou aqui, pelo trilho, é pra direita. Eu assim, como que ela se achou? Eu olhei pra planilha e falei, cara, só pode ser. Ela virou umas 5 fases na frente, estamos aqui. Então tá bom, estamos aí, vamos embora. E assim, vamos ver se tem alguma... E Duna é assim, né? Funciona com waypoint, né? Sim, se não tem waypoint, você tá na prova, tá valendo. Não tinha nenhum waypoint. Não tinha nenhum waypoint. Aí veio todo mundo falando, tem certeza? Eu falei, não tem waypoint, então estamos na vila, bora pra frente. Bora pra frente. Falou, tem certeza disso? Bora, vamos. Gente, essa... aquela que, assim, e aí essa frase foi desse ano, né? Não desista nunca que tu não sabe como é que pode estar. Naquele momento, a gente só queria... Sabe aquele momento do rally que tu fala assim, eu quero ir pra casa, não é nem chegar. Igual você no último Sertões, no último dia. Nem me só queria. Só queria estar no último dia embora ali. Se termina, ganha, chega em terceiro, ganha categoria, se para ali, perde tudo. Nossa, nesse momento, a gente só falava assim, os dois já balançavam a cabeça assim, cara, vamos embora, vamos pra casa, vamos embora. Aí quando a gente chega, praticamente no fim, caímos no especial, continuamos, porque não tinha outro jeito pra ir pra casa. Aí tinha o último rio gigante. Aí tinha o último rio. Que o Giga ficou lá e quase perdeu o rally lá. O Giga ficou lá e o Edio tava lá. O Edio, só o teto de fora da caminhonete, né? O carro, só o teto de fora. Era um carro da imprensa. Olha, a gente chegou naquele cenário de guerra. Aí o Edio, realmente só o teto. Aí o Edio viu, meu Deus, chegaram, que bom. Então volta, coloca uma 4ª marcha e entra. O único jeito de passar aqui, tu entrar lançado para ver se não afunda tanto no começo, ela flutuar um pouco e tentar sair do outro lado. Botar o pneu no outro lado ali, né, no leito do rio. E aí deu certo. A hora que a gente entrou no rio de 4ª marcha cheia, sei lá que velocidade, arrancou, não ficou uma fibra. Arrancou inteira. Vocês terminando a especial, ali, era só o chassi. Só cabine, só tinha cabine. Era um carro preto, não tinha mais nada. Cabine. Aí a gente chegou no final do especial, a nossa equipe estava longe, todo mundo lá de braço cruzado. Falei, mas... nem vieram recepcionar. Falei, não reconheceram. Não reconheceram. Daí, daqui a pouco, eles começaram a olhar, assim, a hora que eu abri a porta, o pessoal, não acredito, todo mundo... E a gente chorava, a equipe chorava, e tava legal, o pai, tava a mãe. Então, até hoje... Você sabe que... Eu tô indo pro meu 18º Sertões, mas igual 2003, não... Você sabe que eu só completando, assim, eu fiz meu primeiro Sertões, foi em 2003, como engenheiro na equipe, e corri o primeiro em 2005. Né? Que foi inclusive o que a Chevrolet voltou a ganhar com o Edu Piano, corri com o Maurício Neves, tudo. Eu não sei dizer exatamente o que, mas assim, acho que a tecnologia, a comunicação, os próprios equipamentos, tudo, os Sertões foi mudando, né? Foi. Tinha aqueles deslocamentos infinitos em estrada de terra. Eu acho que os Sertões, eu vejo hoje assim, ele é muito mais divertido, muito menos sofrimento, né? Só que eu vejo um lado só, não que eu estou criticando os Sertões, pelo contrário, eu acho que evoluiu muito, né? Era muito sofrido, mas ele tinha uma magia de terminar. Né? Um valor de terminar os Sertões, né? Como eu não peguei essa parte boa, eu parei lá atrás. Hoje em dia só não termina quem capota, pega fogo. Enquanto dinheiro, assim, peça, vai arrumando e vai tocando. Você falou claro, vocês ganharam, né, a categoria, terminaram em terceiro, tudo, mas você viu o pessoal chorando por terminar. Por terminar. Né? E eu vejo... Era duro, realmente era muito duro. Era uma guerra. Os deslocamentos eram longos, eu dormia mal. E as equipes de apoio sofriam muito. Hoje em dia todo mundo tem motorhome, equipe... A gente comia mal, a gente não comia. Era um inferno. Os carros são mais rápidos também, você sofre menos também. A gente dormia em cada lugar, nossa. Isso já, né? Já não... Não, isso que eu falo, assim, a gente... Tanto vocês já estavam migrando para a equipe oficial, né? Estavam ali próximos, a gente estava na equipe oficial. Cara, e você via aquelas outras equipes que eram... Cara, eu lembro de carros correndo nos Sertões, com a caixa de ferramenta amarrada no carro de corrida, e era a caixa de ferramenta para fazer manutenção à noite. Né? Então era o Guido Salvini, o Carlos Salvini, o pai, corria de caminhão Mercedes com uma Teneré 600 dentro do baú. Se quebrasse, ele descia ela e ia buscar ajuda de moto. O Dakar tem um pouco disso ainda, né? Talvez. Mas o Dakar, infelizmente, ele está mudando também. O Dakar, na hora que mudou o regulamento, né? Porque o Dakar até 2018, 2019, se você não completasse uma especial, você estava fora do Dakar. Então, o ano que você correu, 2011, né? Foi o ano que eu corri meu segundo Dakar.
assim, aquela questão de terminar os dias era um desafio, era uma obrigação, senão você está desclassificado, né? E agora o Dakar te dá a premissa de poder não completar 2 dias, né? Você só é efetivamente desclassificado quando você não termina o terceiro dia. E mesmo assim, você ainda pode terminar com adesivo experiência, você não está mais na classificação. Antes eu sei que eu tive essa passagem, um dos anos que eu corri, a gente quebrou a caixa de direção e a gente perdeu um número, acho que você perdia 5 waypoints, você estava fora do rally, né? E aí, pô, você chegava com o carro e o cara da organização lá tirava o seu número da porta. Mas não, velho, você tá fora. Você não entrava no parque. Você não entrava no parque no dia seguinte, né? Os caras literalmente te excluíam, quando eu andei isso, eu sabia que não ia ter muita oportunidade, né? E eu só consegui entrar e ir pro Dakar já é um feito para qualquer brasileiro, eu acho. E aí consegui ir numa equipe bem estruturada e tal, e eu pensava isso, eu só tenho que terminar, né? Eu só tenho que terminar e eu só tenho esse ano, eu tenho que terminar. A sua participação no Dakar, acho que foi um ápice na sua carreira, né? Porque ali todo mundo já sabia que você era um bom piloto, tinha resultados bons no brasileiro, mas acho que o seu foi 13º lugar que você fez no Dakar? Foi 14º. 14º lugar. Em 12º, 11º, acho. E aí depois, nos últimos dias, tive alguns problemas, caí para 14º. E foi o melhor estreante do ano, né? Ganhou o troféu de melhor estreante. E era o primeiro piloto do segundo pelotão, do que não eram os carros oficiais, que não tinha estrutura de fábrica, ou que não era semi-oficial, quem não era oficial tinha o mesmo apoio da fábrica. E aqui no Brasil repercutiu muito isso, né? E como que foi o convite para você correr na equipe Petrobras? Como que aconteceu isso? Sou grato até hoje pelo Jean Azevedo, que fez o convite, que na época ele voltou a andar de moto, né? Ele estava andando de carro, ele voltou aí com a moto e aí precisava um piloto para andar com o carro. E esse carro aqui, essa miniatura aí, uma Pajero. A gente falou, quando eu fui já estava velhinha, né? É um carro sensacional, mas já estava judiadinha, já estava bem, bem velhinha. Então o negócio era terminar, sabia que não tinha um carro competitivo. Qualquer duna para subir é um problema, né? Acho que os pilotos brasileiros a gente não é acostumado a andar em duna, né? Isso demora um tempo. A gente sofreu muito já com a Chevrolet, que uma vez andou mundial no Chile, Las Pampas. Nossa, o que a gente atolou naquele ano. Nossa, foi E aí depois com o Dakar já tinha um pouquinho mais de experiência, né? Então não fica, pelo menos já sabia o básico, mesmo assim atolando pra caramba também. Então é normal. Mas o convite foi, aí a gente corria junto, né, as etapas do brasileiro, e aí o Jean um dia falou assim, pô, Marlon, quando tiver em São Paulo me avisa, a gente tem que sentar para conversar. E na época eu estava representando, eu tinha feito um negócio novo que era os capacetes da Mormai, e vendia e o principal produto era o motocross. Então a gente estava muito bem, vendendo muito bem para os capacetes de moto para off-road, de modo geral. E aí o Jean, assim, eu já imagino que a gente fazer uma parceria para fazer com a Mormai, para ele andar com a Mormai durante o ano, que eu também quero, né? Eu falei, Jean, então, a próxima vez que estiver em São Paulo, eu te chamo. E aí ele passou um mês e disse, Marlon, tu não veio aqui ainda. Eu não fui. Próxima vez eu já te chamo aí, no mês que vem. Aí passou mais um mês, o Jean, não vai vir, Marlon? Tá chegando. Não, eu vou, próxima vez eu te chamo. Aí assim, tu tá demorando muito, vai pro telefone mesmo. Vamos fazer o Dakar junto? Eu disse, poxa, era isso? Se eu soubesse, eu tinha ido especialmente pra isso. Não, avisou antes. O carro que o Marlon correu o Dakar é o carro que o Youssef correu o Rally dos Sertões com o Jean também em 2008, né? Uma Pajero protótipo feita na França. Esse carro é muito interessante, né? Na verdade, esse carro é bicampeão de melhor estreante, né? Nós ganhamos em 2019, em 2009, e você repetiu com o Bina em 2011, né? E esse carro era um projeto muito interessante em 2003, né? Exato. Então nós estamos falando aí, você andou com o carro 9 anos defasado. Exato. Né? Então, quando já era uma legenda. Uma lenda. Exatamente. Não, e foi um carro que ele tinha uma resistência, né? Eu acho que realmente de performance deixava a desejar em relação aos carros novos. Mais de resistência. Mais de resistência era um carro incrível, né? De pancadaria o carro aguentava muito. Tinha um especial que a gente largava logo. A gente correu, era aqui na América do Sul, né? Sim. Argentina e Chile. Em Jujuy, que tem um deserto lá, que a gente largava, a largada estava 39 graus.
E a areia é muito seca, né? Muito dura. E o único jeito de andar era de primeira marcha cortando giro. Era o único jeito de andar. De segunda não ia, tinha que ser de primeira cortando giro. E a gente ficou quase 1 hora, assim, de primeira cortando giro. Eu falei, isso aqui vai sair uma biela, você vai explodir tudo. E aí eu disse, vamos, né? E aí eu inventei dar uma tiradinha, falei pro Bina, você não para. Vou deixar uma descidinha, vou dar uma parada para dar uma aliviada no motor. Pra que eu fiz isso? Levei 1 hora pra sair dali, só porque eu parei numa descida e o carro não sai, não tem como sair. Até desatolar, até conseguir voltar de volta para andar. Mas a resistência é incrível. E aquele Dakar foi, lembrando aqui, né, foi pro Brasil, eu não me lembro de um resultado. Claro, teve o resultado do Lucas. Fantástico, né? Mas aquele ano nós fizemos 9º na geral, né? E vocês 14º. Né? Acho que você correu com o Giga, com o Giga campeão do ano anterior, né? Não, eu corri com o Giga com o Lancer Racing. É verdade. Esse ano foi o ano que foi com o Lancer Racing, com o mesmo motor, praticamente, né? Que era um 4 litros V6. Esse carro, o Lancer Racing, nasceu para ser diesel, e aí foi quando a equipe oficial Mitsubishi saiu do Dakar, voltaram à configuração anterior de motor, e a gente fez 9º e vocês 14º. A gente se encontrou muito nas largadas, sempre atrasava a largada lá no Dakar, e era engraçado, né, que eu ria muito do Bina, porque a gente sabia o quanto ele tinha sofrido no dia anterior pelo macacão, né? Então, normalmente, você olhava dele, não conseguia nem ver patrocinador mais, assim, o macacão já era uma cor única. Falava, Bina, ontem o dia não foi fácil. Ele falava, o Bina falava, não vai aqui que não sobe, você já tá num rally, estamos com um carro de rally, vamos tentar pelo menos. E a carro automático. O Bina falava, tá vendo? Pra quê? E o carro, você recebeu ele lá na Argentina sem conhecer nada, né? Você nunca teve visto ele. Como que estava a condição do carro, da equipe? Pois o carro era o segundo, aí não era você, já era o Bina, né? Que tinha andado o ano anterior com o Jean. E aí o carro voltou para a Europa fazer revisão e voltou para o Rally. E aí o Bina disse, bom, vamos ver o que eles fizeram aqui no carro. Eles não fizeram nada, o carro era o mesmo do Dakar anterior. Ele não tinha zero manutenção. O papelzinho que ele deixou para arrumar os negócios, nada. Nem o óleo trocaram, ele trocou o óleo lá na hora e tudo certo. E por isso o carro realmente tem 2 Dakars com 0 manutenção, é bom, é bom. Não ficou uma vontade de voltar pro Dakar? Não sei. Levar a irmã pra lá? A Josi que tem que realizar esse desejo ainda, mas eu não sei se eu voltaria, não. Tem que ter um carro muito bom, né? A conta de andar no rally hoje, talvez isso. Eu sempre pensei isso, quanto que a gente quer passar trabalho e quanto que não quer passar trabalho, né? Eu sempre pensei que, beleza, o rally faz parte, tu ter problemas, e faz parte entrar num problema ou outro, mas já largar sabendo que você vai ter problema não é legal, não é legal. E aí tem que escolher, então, que lutas entrar. Então, se fosse entrar num Dakar de novo, eu não sei se faria de novo. No TV talvez é mais fácil, hoje tá mais porque hoje em dia qualquer carro é bom. Você pega os 30 primeiros carros, são todos carros ótimos. Gostaria muito de andar numa Toyota, mas sim, as condições são mínimas. Eu vou te falar, eu fiz 8 vezes o Dakar, né? O último foi em 2021, na Arábia, que é muito diferente do rally aqui na América do Sul, né? Os dias são muito parecidos, questão de pedra, e eu saí daquele Dakar com uma decisão, né? Eu falei assim, eu só volto para o Dakar numa condição desportiva extremamente favorável. Né? Eu vejo o Dakar assim, claro que você tem o sonho de correr o Dakar, e eu acho isso válido para qualquer competidor, vale a pena, quem tem o sonho tem que correr atrás, porque realmente é uma experiência de vida única, né? E aí você chega no Dakar, você quer terminar, você quer ir bem e tudo mais, mas chega uma hora, né, e ainda mais eu falo que com tranquilidade, né, o Dakar não é uma prova justa, né, a gente sabe disso, não vamos entrar em detalhes aqui, mas que a gente começa a se frustrar com algumas coisas do Dakar. Então, para mim, é muito claro que, assim, os anos que eu não corri o Dakar, desde 2021, todos eu tive convites para correr o Dakar, e eu não aceitei justamente por isso. Eu falo assim, no dia que tiver uma condição desportiva, que eu tenha certeza que nós vamos, pelo menos, disputar uma posição melhor do que eu tive, que foi minha 9ª colocação,
que ainda, José, é o melhor resultado de um navegador nos carros, né? Porque tanto o Lucas quanto o Clever, que tiveram posições melhores, foram sempre com navegadores. E eu sempre insisti muito com isso, né? Que eu acho que os navegadores brasileiros têm condição. Né? O Gustavo Gugelmin, para mim, é a maior prova disso. Então, não como americano e ganhando. Né? É só fazer, claro, um trabalho de experiência, de treino, principalmente nas dunas e na navegação de fora de pista. Né? Se não tiver esse trabalho, não vai ser concorrente com o navegador lá de fora. Assim como os pilotos também. Né? Mas, assim, resumindo, enquanto não tiver falar, pô, dá para ir fazer... o Dakar não me motiva. Eu já fiz, já chegou, já terminou, deu tudo certo. Tinha tudo para dar errado. Já tem o troféuzinho na prateleira. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo, terminou a chance. Então, para voltar, tem que ser uma condição melhor, né? Senão, não. E eu também não tenho essa ansiedade pelo Dakar, porque como a gente fez o Por Las Pampas, que depois virou o Dakar, que era um rally tão grande quanto e tão difícil quanto, e a gente também se ferrou muito naquele rally, mas também chegou bem. Foi uma vitória para a equipe GM, os 2 carros chegaram. E então eu tenho essa tranquilidade também de saber que é um sonho, mas não sei se é um sonho imprescindível, sabe? Eu não sei se eu tenho o que fazer. Não posso falar como navegadora, porque eu acho que isso acaba sendo um sonho de todos nós, que é meio que... Eu não vou falar nem sonho, vou falar que é meio que uma fantasia, né? Sim. Na cabeça de todos nós, que não fomos ainda. É igual o Rally dos Sertões, né? Teve... a maioria que vai uma vez quer voltar, mas não é uma regra. Às vezes o cara tem um sonho de vida de correr o Rally dos Sertões, corre um ano, corre 2, está satisfeito e vai procurar outro esporte, procura outro desafio. É claro que o Dakar tem uma magia, uma mística em torno dele, né? Mas tem algumas provas muito legais de fazer, com muito menos sofrimento. Falando dinheiro. Em prova de deserto, né? Você faz, por exemplo... O Africa Race também. Não, mas eu acho que o Africa Race aí tem um problema de segurança, né? Que aí, larga em Mônaco, mas você pega, por exemplo, o Rally do Marrocos. É um rally, para mim, mais desafiador que o Dakar, em termos de dificuldade e tudo. Só que é um rally com muito menos sofrimento, né? Ou você vai fazer um dos Bajas na Europa, que aí é uma Mitsubishi Cup de 200 quilômetros. É o mesmo ritmo da Cup, com todo mundo andando, e provas de 2, 3 dias, que também são muito legais. E eu sugiro para todo mundo, se for fazer uma prova fora, faz Portugal. Porto Alegre, final do ano, novembro. A magia do público lá é um negócio... fazer lá atrás, essa prova tem que fazer. O Rally de Portugal parece um pouquinho uma etapa do Mundial de Rally do WRC, só que para o cross country, né? O público a prova cruzando cidade com o público ao longo de toda especial, e também o glamour de ter uma corrida na Europa, né? Sim. Pela primeira vez o rally também brasileiro está mais bem representado lá fora, né? Tem mais pilotos andando. Sem dúvida. Sim. Então você vê agora o desafio Ruta 40, que terminou esse final de semana, o Lucas em 5º lugar. Olha que interessante, o maior número de pilotos era brasileiro. Né? Legal. A gente estava com o Lucas, né, os irmãos Vedacity, o Marcos e o Christian. E o Gastaldi. Então, você vê, o maior número de pilotos numa etapa do Mundial era brasileiros. Que mudança. E hoje ainda a gente postou no nosso Instagram o Lucas em 3º no Mundial. Né? Quando que a gente pensou em ter... Legal, né? Chance real de ganhar um Dakar. Exatamente. E numa equipe oficial, o Lucas foi nosso primeiro convidado aqui. Eu acho que para gente que, de certa forma, já é de uma geração, né, sem falar de idades aqui, mas nós que... eu vejo o Lucas e acho que vocês devem ter essa impressão também, né? É uma realização para nós ver um piloto brasileiro tão bem, né? Eu corri na equipe com ele, né? Ele, inclusive, citou você como um dos professores aqui, né? Isso. Então, foi uma alegria ver como o menino tá andando e onde chegou. É maravilhoso. O Lucas já vinha no motocross, né? E a hora que vai para um carro de rally, já com a técnica e sem o medo, é só afinar, né? E ele tem Quando você deu as primeiras aulas para ele, você achou que chegava lá ou não? Eu achei que ia andar muito bem. Agora, nesse nível, não esperava. É uma alegria. Os resultados do Lucas é um reflexo do rally brasileiro, né? Porque se você pegar em 2005, 2006, quando veio a primeira BMW X3 correr aqui no Brasil, foi o primeiro carro que o Palmeirinha trouxe.
todo mundo ficou de queixo caído. Como se fosse uma coisa de outro mundo que finalmente... É uma nave espacial aqui, né? Nave espacial. Hoje você vai numa largada do Serpentes, tem 15 carros no nível de qualquer carro do Mundial. Então, chega a equipe, o X ali veio com os Hunter, o Lucas com a Toyota, tem um mais... É só mais um ali. Hoje em dia a gente está muito mais acostumado a ter equipamento de ponta. Isso eu acho que é reflexo do mundo atual, né? O mundo ficou muito menor. Globalização. A gente vive... antes era tudo muito longe. A realidade, para tudo. Para tudo. Temos tecnologia mesmo. Então, assim, a gente ter vivido essa realidade lá atrás, eu acho que... E tá aqui presente até hoje, faz com que... Como é que eu vou dizer? Eu tenho muito orgulho de ter feito tudo que a gente fez, porque eram outros tempos, era mais difícil, era essa distância de tudo. Eu mesmo, como mulher, ter estado lá em 2003, em 2005, ser uma navegadora oficial de fábrica naquela época, hoje a gente tem tudo muito mais próximo, tem essa igualdade de gênero, tem oportunidades iguais, tem essa mentalidade que a mulher pode estar onde ela quer. Eu comecei num tempo que... foi... Você quebrou muitas barreiras, né? Nossa, muitas. Eu lembro que às vezes uma vez tava trocando pneu, né? E aí pega o pneu de cima, põe lá embaixo, depois eu ponho um step em cima, daqui a pouco eu vi que o step já tava lá em cima, assim. Já botou não, eu troquei sozinho, ele tava fazendo outra coisa, eu troquei pneu sozinho. Caramba, aí ele olhava. Como você vê hoje, Josi? A gente vê... Primeiro que tem um trabalho hoje da própria FIA num incentivo mundial ao automobilismo, né, para as mulheres, e a gente vê na Cup cada vez mais mulheres navegando, pilotando e tudo, e você... imagina o orgulho, né? Porque você abriu a porta lá atrás, né? Então, quando eu falo que hoje está tudo mais... a porta, não abriu ela. Eu chutei. Eu arrombei a porta. Mas, assim, quando eu falei dessa proximidade de tecnologia, de gente, de querer fazer, é tudo isso, sabe? Esse pacote que hoje a gente vive, que é muito mais real e muito mais acessível. Então, eu acho que a sensação que eu tenho hoje, quando eu vou para uma Cup e vejo todo mundo começando, as mulheres sendo incentivadas a pilotar, que era uma coisa muito mais difícil ainda, e hoje eu vejo grandes amigas, grandes pilotas com ar, a sensação que eu tenho, acho que é mais ou menos como o Marlon fala do Lucas. Eu acho que cada uma é um pouquinho pupila minha, sabe? Eu olho e fico com uma alegria tão grande, eu fico tão realizada de ver e de saber que, de alguma forma, talvez eu tenha feito um pouquinho que seja, ou que alguém algum dia ouviu falar, ou que viu uma foto. Então, que bom que a gente possa ter muitas mulheres, aonde quiserem, como engenheiras, como chefe de equipe, como já temos hoje, né? E que sejam muitas, porque capacidade, eu acho que nós temos de igual para igual e até nos sobra, às vezes, em termos de detalhamento, que mulher, às vezes, eu acho que costuma ser um pouco mais detalhista que o homem, então... E eu acho que a gente precisa ter um incentivo maior, né, para realmente as mulheres estarem pilotando. Eu também acho. Eu acho que tem essa cultura que a Josi abriu a porta, começou a criar lá em 2000... E que hoje é uma realidade e disputam de igual para igual, então não tem mais aquela dupla tem uma mulher, então tem uma desvantagem, pelo contrário, né? Mas eu acho que precisa ter um incentivo, precisa ter mais mulheres brigando de igual para igual. A gente teve lá fora a Yuta, que ganhou o Dakar, de Pajero, né? Uma Pajero muito parecida com essa. A Michelle Mouton no Mundial de Rally. A gente teve agora no último Dakar a Cris Gutierrez, que ganhou nos UTVs e que, inclusive, agora vira piloto oficial da Ásia já pro ano que vem, né? Legal. Então vai ser uma mulher de volta sendo oficial numa equipe. Eu fico muito feliz com isso. Muito, muito, muito feliz. Mas também defendo que para estar lá, dentro do nosso esporte, lá no meio do trecho, lá no meio que a gente sabe que não é nada fácil, a gente tem que ser capaz. Sim, não adianta tem que ser só competente. Querer, tem que ser mulher. Tem que ser mulher, mas tem que ser capaz de trocar o pneu em 2 minutos e meio, tem que ser capaz de entender o que está acontecendo no carro, tem que ser capaz. Existem equipes ou campeonatos, até mesmo a FIA, que fazem campanhas para colocar mais mulher no esporte por uma questão de imagem, por ser mais inclusivo e tal. O caso da Josi, tal como a Yuta, como a Michelle Mouton,
não é porque porque é uma mulher, vamos botar uma mulher na nossa equipe. Não, a Volkswagen botou a Yuta para correr de Porto Alegre, porque senão ia perder o Dakar. Então, assim, botou porque não é porque é mulher, é porque precisava da competência dela. Né? Então, acho que a Josi é um pouco disso. Ela anda nos carros, liderando a Mitsubishi Cup, anda nos carros de ponta do brasileiro, não porque é mulher, é porque ela é excelente. Se ela resolver fazer uma cirurgia, mudar de sexo, agora eu vou cortar o cabelo, ela vai continuar tendo os mesmos convites, porque não é isso que importa, é assim só a competência. Uma das coisas que até me surpreendeu foi quando o Marlon parou. Eu achava que não ia ter convite nenhum, que eu não ia mais navegar. Tipo assim, no primeiro momento foi a Heleninha, sim, foi outra mulher, mas eu sempre tive um respeito grande por a família Rally e o universo masculino, que é, até hoje, basicamente masculino ainda. O automobilismo, de modo geral. É masculino, não tem como. Então, assim, eu sempre tive muito respeito, eu sempre tive muita consideração. Agradeço a todos os meus pilotos que confiaram no meu trabalho. Tenho a minha outra equipe que corre no Brasileiro, que é a X-Rally com o Pedro Prado, que é um baita piloto também, que tem vindo numa ascendente que é bonito de ver, é um outro trabalho. E a gente... Aliás, o desafio do navegador, eu acho que é gigante quando tu tem que dançar conforme a música, literalmente. Sim. Tem hora que tem um cara que sabe muito, tem o cara que tem que ser freado, tem o cara que tem que ser ajudado, tem o outro que... Então, assim, é tão dinâmico o nosso trabalho que é uma pena que dentro do esporte ainda tenham pilotos que não saibam o devido valor da dupla. Eu não digo que é uma dupla, é uma equipe, né? É o carro, a equipe, e o carro, a equipe, piloto e navegador. É um trio. José, é um tripé. Assim, primeiro que eu voltando no vídeo seu navegando, acho que uma aula de navegação, né? Inclusive teve uma especial que vários se perderam e você colocou de propósito lá o vídeo, né? Teve muito navegador que ficou bravo por dentro, não se expressou, mas ficou. A aula de navegação sua na Cup. E me fala uma coisa, você fez cross country? Fiz. Fez rally de velocidade? Sim. Pilotando. Né? Ela pilotando também, mas fez navegando. Nós estamos falando agora A gente está falando da parte de sucesso da carreira, né? A parte... Foi me conta um pouco disso aí que eu não... Com a filha da Abadia. Eu lembro dessa foto. Eu lembro da foto, não vou falar do resultado. A foto. Mas assim, e agora tá na Cup aí, se destacando tanto, né? Conta um pouco pra gente aí como navegadora, né? O que a diferença entre as 3 categorias, as 3 modalidades, que são, é o que eu falo assim, é tudo rally, e nós estamos aqui para abrir o universo do rally como um todo, mas tem muita particularidade, principalmente para navegação, né? Só antes de você responder, para quem não sabe, em 2010, se eu não estou enganado, a equipe Chevrolet deixou de correr o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country com S10 e se dirigiu para o Rally de Velocidade com o Celta. E mudaram os pilotos, mas o Marlon se manteve na equipe, a Josi também correu de Celta. E como foi emendando a pergunta dele, jogando para os dois, como foi essa mudança de uma dupla de cross country, de repente ter que fazer praticamente outro esporte e ter que defender... Normalmente a gente vê o caminho contrário, né? Eu vim de velocidade, depois já deixar a Josi responder a pergunta, mas vim de velocidade e então voltar para velocidade, de certo modo já tenho um conhecimento, mas participei mais do desenvolvimento do Celta, né? Que o primeiro ano da equipe sempre é mais difícil, né? Pegar um carro do zero, se preparar, ver o que dá problema, arrumar suspensão. Então tem um ano mais puxado um pouco. Mas foi uma experiência maravilhosa, andamos juntos. E realmente a navegação do velocidade tem nada a ver com a navegação do cross country, né? E aí deixa a Josi explicar a navegação dos dois aí. No cross country a gente são especiais maiores, né? Geralmente a gente tem um dia de rally e a gente pega a planilha ou na noite anterior, um tempo atrás, ou agora com 1 hora de antecedência. E aí as planilhas vêm grandes, porém não com todas as informações, porque as especiais são muito longas. Então a gente tem basicamente roteiro e alguns perigos e alertas durante a especial dos Sertões. Algumas curvas mais importantes, rio, enfim... O que é importante para a dupla não se perder e não se machucar, não fazer besteira, vamos dizer assim. Dentro daquilo ali, a gente tem que se adequando e o piloto vai ser o mais rápido possível, mas muitas vezes no visual.
Nem todas as referências estão na planilha. Tem porteira, tem curral, tem algumas coisas que realmente precisam para não acontecer algum acidente, mas muitas vezes anda no visual. No velocidade é justamente o contrário. A dupla passa antes, faz um levantamento de cada curva, de cada alto, de cada pedra, tudo que o piloto acha necessário, ele passa com o linguajar dele próprio, que segue um roteiro, que tem o ângulo da curva, então é uma direita 2, uma direita 2 mais. O Marlon é um piloto que é extremamente detalhista, então a graduação dele vai de uma direita 2 mais a uma 2 mais a uma 3 menos, a uma 3 menos. Então, dentro de uma 2 e uma 3, são 4 ângulos diferentes. E ele anda muito bem no levantamento. A gente passava antes, ele meditava o que achava que era, passava novamente conferindo e anda com o carro no dia seguinte. Então, zero surpresa, sabe tudo o que tem e vai vir a informação de uma maneira clara e no momento certo. Desafio do navegador: estar no time correto, incentivando o piloto, e a gente mal levanta a cabeça. É só no balanço do carro, tu vai cantando o que tem em frente. Para mim foi ótimo. Eu saí de uma carreira do cross-country, que ao contrário do Marlon, eu comecei no cross-country e depois eu fui para velocidade. Foi um desafio, um salto gigante para eu entender um pouco do lado de pilotagem também, porque eu acho que o navegador entende muito mais o que é ser piloto quando vai fazer velocidade. E aí vem para Cup. E quando anda também. Né? Quando anda. Essa parte que eu fiz um pouco de besteira, depois eu posso falar. Não é besteira, é experiência. Não, é porque eu fui pilotar e eu comecei a pilotar no nível que eu sempre andei. Só que eu andava do lado do Hélio, do lado do Marlon, só dos melhores do Brasil, e eu achava que eu também podia começar aqui. Seguiu o levantamento. A direita é 4 e 4. Era 4, fazia né? o levantamento. Flat, né? Eu só esquecia que tinha um detalhezinho que tem que ter o dom também, né? Tem que saber fazer. Mas, enfim, não me arrependo de nada, valeu muito. Você correu com a Emília Abadia, que é filha do preparador do carro deles hoje. Foi muito legal. Cup. E a Cup é a mistura dos dois. E a Cup, é o que eu quis dizer, a Cup a gente tem uma planilha perfeita, que a gente recebe 20 minutos antes, e com a planilha na mão, eu consigo fazer o levantamento praticamente inteiro da primeira volta. Se eu tenho de 8 quilômetros para mais de deslocamento, eu saio com o levantamento 100% para a primeira volta. Eu consigo fazer, não sei como, me viram uns 30, mas vamos lá. E o levantamento sai, posso dizer que a gente ajusta pouco, né, Marlon? Bem pouco, a gente consegue... Pelo grau que aparece na planilha, né? Pelo desenho das coisas. Pelo desenho. Então, isso para uma dupla da Cup hoje, quem consegue fazer o levantamento, que seja durante a primeira especial, ou entre a primeira e a segunda, ela te dá muito mais subsídio. E aí é um misto de navegação que, quando a prova é travada, eu, sinceramente, abandono o odômetro, nem olho mais para ele. Zero no começo, mas nem preciso olhar. Como era agora, que foi uma prova que precisava ter muito regressivo por conta da velocidade, então a gente tem que misturar as duas navegações. Mas é muito interessante. Ajuda... nem digo que ajuda, é fundamental. Eu diria que o pulo do gato foi o rally de velocidade. Foi. Você sabe que... Pro piloto também. Pro piloto também, né? Acho que você aprende a andar rápido, né? Você aprende principalmente especiais rápidas. Você perde aquele medo de ter... Quem deu um salto e fala isso, né? Se você vê algumas entrevistas, o Nasser, ele teve o salto dele no cross-country foi quando ele foi fazer velocidade. E ele até hoje, ele disputa o rally de velocidade e ele fala que ele só consegue manter o mesmo ritmo do cross-country por causa da insistência dele no velocidade. E uma curiosidade que agora, semana passada, teve o Rota 40 na Argentina, uma etapa do Mundial de Rally, de Rally Cross Country, e, por coincidência, percorreu uma especial que o WRC passou e que o Nasser correu. E ele foi 3 segundos mais rápido com um carro de cross country sem o levantamento do que ele tinha sido em 2014 com o Ford Fiesta com levantamento. A gente acredita sem o levantamento. Exato, né? Ele já lembrava da especial. Ele já lembrava. Você sabe que a gente fez essa especial em 2000... Eu acho que foi o ano que você correu, a gente fez essa especial. Isso. E o Sans ganhou essa especial, e na hora que ele terminou a especial, ele falou que em vários momentos ele falou pro navegador:
só assiste, né? E ele ganhou o especial, na verdade. Todo ano ali, mesmo especial, né? E ele tinha vencido, acho que 3 anos consecutivos o Rally da Argentina, WRC, e ele falou isso pro navegador, falou, ó, assiste que agora é comigo. Aquela região é linda. Será que a gente vai ver essa dupla de novo no Campeonato Brasileiro nos Sertões? Eu vou repetir o que o José falou. Em condições muito favoráveis. As condições a gente que cria, né? A gente que cria, mas tendo condições muito favoráveis, desportivas, aí pode ser. Ele voltou por insistência minha, ele sabe disso. Todo ano eu falava, Marlon, volta. Sou grato. O Rodrigo também. O Rodrigo também. Nós dois aqui. Puxou muito. E ele. E eu dizia, você tá muito novo pra estar velho já. Não preciso mais. Eu falei, mas não é por precisar, é porque faz bem pra gente. O rally é um esporte que eu digo que ele muda a nossa vida, porque ele te faz ser mais atleta, vai. Tu tem que te cuidar fisicamente, tem que comer bem. Tem uma família de amigos que realmente vira essa família. E isso tudo faz uma diferença gigante para a vida da gente. Então eu falava para ele voltar. E agora pro brasileiro eu tô falando a mesma coisa. Falei, tá na hora, vamos. E pegar um gancho aí. Fiz bem também com a Abadia. Puxei o Abadia de volta na competição. Inclusive a gente já falou rejuvenesceu 10 anos também. Nós vamos trazer uma Abadia aqui. Nossa. Tá, eu quero... Esse tem história aí. Cara, o sol. O Abadia, pra quem não sabe, é o maior preparador talvez do Brasil. Um dos, né? Mas ele... Né? Trabalhou praticamente... Mais antigo, com certeza. Quero aqui a Abadia e Giovanni de Godoy. Nós vamos fazer uma dupla aqui que vai ser... eu adoro a Abadia, né? Mas o Abadia tá fora de competição também então. desde depois da Chevrolet. E aí ele voltando agora, realmente ele ama a corrida, né? Ele se sente vivo de novo, ele vai pra prova, então... Muito legal. Uma coisa que você não sabe, Youssef, que o Marlon, eu corri com ele em 2014, né? 2014, depois na pandemia a gente fez uma prova de UTV. E o projeto da Mojave. Do Kia Mojave. A gente correu... já te colocou numas frias, hein? já. Geralmente. Não, mas coloquei numas boas também. E daí no meio da pandemia, acho que 2020, no começo da pandemia, a gente correu o Jalapão de UTV juntos. E eu falei, Marlon, você tem que correr a Mitsubishi Cup. É uma judiação você ter esse talento e tá parado. A maioria dos pilotos aposentam porque estão lentos ou porque estão velhos. Você tá novo ainda e tá rápido e não tá correndo porque não quer. Estou cansadito e gordito. Cansadito e gordito. Daí, a gente... Acho, não sei nem se a Josi sabe disso, mas a gente comprou um Outlander juntos, em sociedade. Falei, Marlon, é assim, 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 eu vou comprar, você vai pagar metade, ou você vai correr, ou eu vou correr, a gente vai correr juntos. No final, a gente vendeu o Outlander e ele foi correr de Titan RS. Nem eu lembrava isso. Mas é verdade. Ele nem me contou isso. A gente chegou a comprar junto. Mas, você falou da idade, eu tô pensando aqui, né? O Ricardinho, que vamos dizer que é o mais novo da briga. Ricardo Feltri. Ricardo Feltri, né? Tá sofrendo na Cup. Tem Marlon, Juliano Diner e o Glauber. E é o que eu falo assim, o rally é um esporte que ele dá uma condição, né? Você vê, o Santos ganhou o último Dakar. É diferente de pista, né? Que na pista a gente vai, realmente o piloto vai perdendo muito, não é em reflexo, mas perde aquela acelerar lá dentro. A falta de juízo, às vezes, né? Isso que a gente já falou no primeiro programa e no segundo. É a única categoria que quanto mais velho você fica, mais rápido você fica. Claro que eu fico o tempo todo procurando os adjetivos do rally, né? E a gente tem 2 exemplos muito bons. Um, a questão da idade, a longevidade que o rally permite, e outro que é um dos poucos esportes que não tem essa divisão de gênero, né? Assim como o hipismo, como alguns esportes, o rally não existe a categoria feminina ou masculina. E outra também, a gente conversava no final de semana com o piloto da Stock, ele falando isso, os bastidores do rally é muito mais, né? É muito mais harmonioso, todo mundo está bem, todo mundo. O fato de não ter o roda com roda ali, né? A pista ter essa disputa por posição, cria os bastidores da corrida de pista é difícil. Você tem que ser agressivo com o seu concorrente para disputar uma posição, né? Agora, deixa eu só fazer uma pergunta. A gente só falou de coisa boa, né? Teve alguma vez que teve uma briga entre os irmãos dentro do rally que ficaram uns dias sem se falar após o rally ou não? Dia sem falar não, mas a gente tinha muitas brigas, essa maturidade que veio depois, né? Na época da Chevrolet, com a obrigação de ter resultado, a gente brigava mais nesse sentido. Eu lembro o ano que eu falei, essa ali foi para mim a virada de chave. Isso foi 2006, 2007.
que a EXN fez um reality, né? Eu lembro. Naquela época era uma coisa super inovadora. Era inovador. E, rapaz, eu não conseguia assistir aquele negócio. Era tanta briga, nossa, que... Eles editavam, né? Eles pegavam só os piores momentos sempre. Aí eu falei assim, realmente, está na hora da gente evoluir um pouco nesse sentido. Então vamos... E aí dali para frente a gente ficou muito mais harmônico, entendeu muito mais as diferenças dos outros. E, de novo, os dois querem o mesmo objetivo, né? E piloto e navegador até hoje, quando entra um atrito, os dois querem a mesma coisa, né? Só realmente é o jeito de colocar, o jeito de falar. Isso, a maturidade ajuda muito. Mas nunca mais a gente briga. Não é pela briga, não. Não é emoção. Não é emoção. Mas isso, acho que a gente evoluiu bastante e de novo, nunca passamos um dia sem se falar, né? A gente briga no dia tava... Não tem jeito, né? Nem se quisessem ficar sem se falar. Tem essa vantagem. Não, uma das coisas que, tá falando de briga, tinha essa coisa que realmente, que dava audiência era isso, e outra coisa que eu sentia muito, é que e aí vem o lado da mulher. Podia ter 10 carros na mesma situação, numa referência tal, só aparecia o nosso. Uhum. E aí eu ficava muito puta com isso. Não tem outra palavra para dizer. Eu dizia, pô, era uma situação de prova. Encerrava alguma coisa? É. Pegava o erro da Josi. Sempre. No vídeo dos Sertões, aquelas coisas assim, sempre. Que na época o que acontecia? A gente esperava passar o rally para comprar a revista na banca. Uhum. E esperava quase um ano para vir o vídeo. Saiu o vídeo. Exatamente. Nossa, tinha uma festa para o lançamento do vídeo. Então, essa coisa que a gente brigava muito, não é que a gente não brigava, a gente brigava pela intimidade. Mas parece que pincelavam sempre, sabe? Valorizava muito a briga. Por muito tempo isso me incomodou. Quando parou de incomodar, foi como ela falou, quando a gente olhou um pouco e falou, tá, e aí? Que não incomoda mais, a gente olhou um pouco e falou, não é isso. Virou a chave de tal forma que dentro do carro a gente não se incomodava mais, que a gente percebeu que a gente se incomodava com o externo e não com a gente. Uhum. Então veio uma maturidade, uma paz, uma tranquilidade que sempre existiu, mas que a gente não tinha como lidar às vezes com as situações. Era o chefe de equipe, era o cara da imprensa, a gente era muito novo. A gente, querendo ou não, mal era um menino ainda. Não, nem tanto, né? Não, mas era. Faltava maturidade. Mas, Marlon, quando você estava lá, vamos dizer, equipe oficial Chevrolet, e quando vocês estavam realmente numa condição que, infelizmente, aqui no Brasil nem tem mais, né? As equipes oficiais, né? A gente viveu lá uma época com 3 equipes de fábrica, né? Chevrolet, Troller e Mitsubishi. Em algum momento chegou alguém e te sugeriu trocar de navegador? Não. Nunca, já tinha essa consciência de... Porque acho que era tão novo a questão de ter uma mulher e ser irmão, tudo. A gente percebe... O que nos faltava na dupla, que eu cobrava isso mais de mim, né? A parte mecânica, né? Que é o que tu tem, é o que um navegador com mecânica junto pode agregar mais. Isso faltava na dupla, talvez. Então seria esse sentido. Mas como dupla, como navegador e como piloto, eu acho a qualidade... A Josi é uma puta navegadora, então não tinha por que trocar e não tem por quê. E realmente nunca ninguém sugeriu isso, não. Mas o que faltava realmente era conhecimento de mecânica, que eu tentei me aprofundar tentei estudar um pouco mais, mas ainda assim, superficialmente. Marlon, quando você corria na equipe oficial, vocês dois corriam na equipe oficial, você sempre passou uma imagem de ser muito sério, muito fechado, como se estivesse muito profissional naquilo que estava fazendo, não como um hobby. Hoje, a gente vê nas provas da Mitsubishi Cup, principalmente, vê você mais descontraído, curtindo, conversando mais. O rally tá mais divertido para você do que era antigamente, quando você tinha mais pressão? Eu acho que não é porque antes ou depois, mas a pressão de entrar numa equipe oficial tem uma pressão, né? Quando você tá com patrocínio, você tem que dar resultados, você tem que ganhar, você leva a outra marca junto, você tem que falar em nome da empresa, e aí muda um pouco. E quando você não tem esse peso, quando eu comecei a correr, o 2000, 2003, a gente era assim, o Rui, o marido da Josi, era o chefe da equipe, o mecânico era meu amigo, então a gente era uma família, então comia junto, fazia, e aí ficava leve, fica divertido. Perdeu isso. E o resultado vem, né? Fica mais fácil, porque você está mais descontraído. E quando tem aquele peso junto de uma fábrica ou de alguma coisa assim, você, bem ou mal, você perde esse lado contraído e também perde um pouco fica mais tenso, né? E correr tenso não é bom, então... talvez a maturidade ajuda isso. Como você tem ter a responsabilidade de ter que dar resultado, mas de uma forma leve. Como é que você faz isso? Eu vejo muito isso, né? Eu falo que assim, eu tenho vontade de um dia correr os Sertões sem obrigação de nada. Sem um patrocinador, sem nada. Porque
como eu acabei caindo de paraquedas numa equipe oficial no meu primeiro Sertões, e desde lá para cá... Nunca viveu sem isso. Então você sempre tem a obrigação do resultado, a obrigação do que você vai falar, a obrigação da sua imagem, né? E isso é normal. Né? A partir do momento que você se vincula a marcas, você tem que dar uma entrega, né? E eu falo que, tem hora da vontade de pegar, colocar um amigo do lado que eu possa xingar bastante e ir pra divertir. E se tiver chato, falar, tô indo embora no meio da especial. Mas o Marlon mesmo, depois de ter passado por um monte de equipe oficial, eu ensinei bastante para ele. Ensinei ele a pedir passagem de maneira adequada por rádio uma vez. Entendi. A gente... Não, tava com medo de você falar que você tinha ensinado a pilotar. Isso não. Eu só dei umas dicas. Mas sim, pilotar e navegar aqui, eu tenho certeza que você não ensinou nada. Mas... Ele sempre pilotando por equipe oficial, tudo muito profissional. Daí teve um ano que a gente foi correr o Rally dos Sertões juntos em 2012 e fomos pilotando do meio para trás. Daí o Marlon... Eu pedi passagem pro carro, o Marlon assim... Como é que era? Esse ano tá meio... Foi 2012, foi esse mesmo ano. Teve um ano que o Marlon falou, nossa, mas esse ano tá muita quebradeira, né? Um monte de carro quebrado. Eu falei, Marlon, todo ano é assim, você que andava na frente, você não via como que era atrás. E daí, ele... tinha um carro na nossa frente fazendo poeira, pedi passagem uma vez, 2 vezes, peguei o rádio... Puta que pariu, sai da frente, não sei o que, tá me enchendo o saco aqui, não sei o que. O Marlon, não é assim que pede passagem. Seja educado, quer dizer, pelo amor de Deus. Seja educado pra pedir passagem, vai arrumar briga à toa. Tá bom? Por favor, carro no quilômetro 250 passagem, 260 passagem, 270 passagem, o Marlon pegou o rádio. Filho de uma puta, encosta, não sei o que. Agora aprendeu. Pede passagem, pode equipe oficial. Porque também é cultura. Exato. Histórias de rally. Pedir um profissional pedindo passagem pro outro é fácil. Agora, quer ver um profissional pedindo passagem pro tiozinho surdo de 70 anos tá lá atrás? Eu posso contar como é que a gente se conheceu? Pode. Que era a mesma história. 2010, eu tava que era patrocínio da Gillette, tava liderando o rally. E eu tava correndo com uma S10 igual que eles tinham corrido 2003. A gente largou uma especial lá. 7 anos defasado, então. 7 anos. Em Alto Paraíso de Goiás, largando a especial. Aí, larguei. Ele tava ganhando o rally na geral. Ganhando o rally, estourou o motor desse ponto. Paramos lá, triste pra caramba, eu fiquei lá parado no meio. E escutando aquele rolo de rádio, né? Passagem, bem isso aí que ele falou. Todo, o fundão lá era só passagem. E aí, daqui a pouco, passagem, que tá muito perigoso, eu vou me acidentar, passagem, por favor, passagem, que não acabava mais passagem. Daqui a pouco veio outro carro, falou, tô parado, né, que vocês estão? E aí, entra esse aqui, não precisa mais, já capotei. Mas e assim, agora eles se conheceram muito mal, já curiosidade, sabe quem é. A gente foi resgatado, a gente foi pro posto. A equipe técnica puxou o carro deles pro posto e o nosso capotado pro posto. Eu tava lá no posto capotado, chegou esse aqui com uma cara de que perdeu o rally na geral. O Deco Muniz, que é navegador, não conseguia nem falar, cara torta assim de desgosto. Mas ele acompanhou o que eu passava lá no... Conheci o Quesan no posto. Eu acho que você sabe que 2010 foi o último rally que um carro nacional ganhou, né, aqui no Brasil. E eu acho que foi o último rally dos Sertões que realmente não dava para apostar em ninguém, né? Uma confusão, cada dia um era líder e foi acontecendo tudo que pode você imaginar. Você perdeu o rally que ele ganhou. Já tinha o Palmeirinha já. O Palmeirinha sim, mas o Palmeirinha no primeiro ou segundo dia já bateu. Já radar, tomou 3 horas de radar. E a coisa foi acontecendo e cada dia uma confusão. E eu sei que faltando 2 dias a gente assumiu a liderança do rally e a gente ganhou o rally. Então esse ano aí. Foi? Ele ganhou, você perdeu o rally para ele. Mas você vê que é uma coisa que... Agradeço. Você vê que é uma coisa que, assim, a Josi ainda falou, né? Como da evolução, da globalização. Tem o lado positivo, é claro, de vir os carros de fora e tudo, mas quando tinha só os carros nacionais, e até pelo índice de quebra, né? Que era muito mais alto... tinha uma diversão diferente, sim. né? Era meio gincana também. Acontecia mais coisa, acontecia de tudo. Acontecia de tudo, com todo mundo. Por exemplo, esse ano de 2010 que nós ganhamos, cara, eu parei para fazer intervenção mecânica no carro em 4 ou 5 especiais.
né, do carro ter quebrado, sei lá, arrumava o carro, seguia e ganhou o rally. Mesmo assim ganhamos o rally, né? Hoje não, hoje os Sertões, a Josi correu o último ano já lá no topo, né? Se respirou, você tá fora da briga, né? Eu fiquei em sexto na geral e a gente foi conservador com um carro que não era de ponta, porque se respirou, saiu do carro. Eu lembro que na época o Marlon ainda me falou eu fiz uma pergunta pra ele quando a gente correu junto. Falei, Marlon, você já correu um Rally dos Sertões sem colocar o pé no chão? Sem ter que descer do carro? Já. 2003 não botei o pé no chão. Acho que 2004, não me lembro. Aquilo lá pra mim é um negócio tão surreal de falar, pô, todo mundo fura pneu, quebra, para, não sei o quê, fez um Rally sem botar o pé no chão. Vamos pro prólogo? Vamos lá. Estamos chegando já na nossa reta final. A gente tem o prólogo que está se tornando conhecido aqui, que nós fazemos a mesma pergunta para todos os convidados, né? Normalmente o prólogo está no começo do rally, mas aqui está no final do especial. Cada um, a Josi, por motivos óbvios, vai começar a resposta, depois a mesma pergunta para o Marlon, e a gente vai criando aqui um ranking do Rally.cast. Josi, sem explicação, melhor piloto de rally da atualidade? Mundial? Mundial, fica à vontade. Vamos fazer dois. Vamos fazer um prólogo mundial e um prólogo Mitsubishi Cup. Vamos lá. 2? Só para judiar. Então tá, agora ficou mais fácil para mim. Mitsubishi Cup, o Marlon, óbvio. Eu sou fã dele desde sempre. Mundial, para mim, ainda sou fã do Nasser. Marlon? Vou usar meu pupilo, o Lucas. O Lucas, mundialmente, a gente vai ouvir falar muito dele ainda. E um grande piloto. Quem te impressiona na Cup? E na Cup, o Diner. O Diner anda, eu acho que ele anda muito, muito. Pelo todo o histórico dele, por todos os tempos dele na especial, é um baita piloto. Josi, sem valer você, melhor navegador, Brasil e Cup. Brasil e Cup. Brasil e Cup não, Mundo e Cup, desculpe. Mundo e Cup. O mundo pode ser brasileiro também. Pode ser brasileiro também. Sim, sim. Não, do Mundial eu sou do Gustavo, eu acho Gustavo. Gustavo Gujamin, catarinense, quase nosso conterrâneo lá. E da Cup, o Eckel. Muito bom. Melhor... eu também, melhor navegador. Perdão. Opa. Vou resumir os dois, a Josi também. Não poderia falar nada diferente e realmente a Josi... Depois que a gente parou não precisa explicar, mas sou obrigado a explicar. Ela tá uma navegadora completa. Com a experiência de velocidade do cross country, ela tá... Poucos navegadores fazem o que ela faz hoje, tão rápido numa Cup. Tá com o levantamento pronto na primeira volta. Isso é incrível. Fora do Brasil e fora da Cup? Fico com a Josi também. Você viu? Meu Deus! Agora, nossa! Quase que a Josi quer voltar e trocar o Nasser agora. Não, vou trocar o Nasser. Deixa o Nasser de lado. Melhor veículo de rally. Pode ser carro, TV, moto, caminhão. Eu ainda fico... A Toyota, né? Para mim, a Toyota tem eu acho o carro mais testado, rápido, confiável. Acredito nisso. Muito bom. Também fico com Toyota. Nunca andei, mas gostaria de andar. Mas é impressionante, né? Porque o carro hoje está maravilhoso. Qual que é a melhor prova de rally? Do Mundial e Cup. Primeiro, vamos melhor prova da Cup e melhor prova de rally para você. Da Cup foi desse final de semana, porque a gente gosta de velocidade e foi incrível. Mesmo sem ganhar... Canitar. E Mundial, putz, eu não fiz muita prova de Mundial, né? Então... Mas aqui no Brasil, qual prova que você... Sertões. Vou ficar com Sertões, porque é o que eu conheço, virou nosso quintal de casa, é onde a gente se sente confortável, onde tem os amigos e é uma grande prova para ser uma etapa do Mundial. Logo, logo tem que ser, porque o potencial é gigante. Voltar a ser, né? Voltar a ser, Você, por isso que a gente tem afinidade. Ficou as mesmas respostas, que é os Sertões, tem que valorizar o que a gente tem em casa e é uma puta prova aqui, né? Realmente o que a gente tem no Brasil com mistura, todos os tipos de piso, não tem, em outros lugares do mundo não consegue misturar essa variedade de piso. E da Cup também, a última final de semana foi maravilhoso em Canitar. São especiais rápidas, tem de tudo. Trecho travado e os trechos de alta rápido, que é prazeroso de andar. Josi, a gente já acabou o prólogo, mas o Marlon já falou que o cross country ainda é uma
tá no radar, mas precisa aparecer alguma coisa. E você que está muito mais ativa, quais são as novidades? Como que a Josi vai para os Sertões esse ano? Conta pra gente. Para os Sertões eu vou com o Pedro, que a gente formou uma dupla que tem sido uma dupla muito vitoriosa, muito tranquila, muito agradável, é um grande amigo e um piloto, nossa, capacitado e sabe que tem esse lado do rally também que é bom falar para quem está em casa, que não é só a parte de competição. A gente passa muito tempo com a pessoa, então ter uma afinidade e ser uma coisa agradável dentro do carro, vamos falar que é quase que um namoro, porque nem sempre pode pegar o melhor piloto, o melhor navegador, e quando o santo não bate, a gente já viu isso muitas vezes, não dá certo. Então, assim, com o Pedro tá muito tranquilo, fazer rally, então eu estou indo com ele, mas fora isso, provavelmente eu estou indo também para Argentina. Opa, peraí, conta pra gente melhor isso. Também não tô sabendo. Não é comigo. Não, eu tô indo com a Patrícia Palma, a esposa do Marcos. Que legal. Vamos de UTV pra lá. É uma dupla feminina, ela já me convidou para alguns ralis, nunca fechou, nunca dava certo a data, agora vamos iniciar. A prova é... Acho que novembro? Novembro, né? Que data que é novembro? É novembro, dia 17. Do Sul-Americano. Termina no dia 15 de novembro. A última etapa do Sul-Americano. Pô, que legal. Que carro vai para os Sertões? Com a Ranger T1. A Ranger T1. Não é a T1 mais, né? É o mesmo carro que vocês correram. T1 Brasil, agora mudou, né? É T1 Brasil. Bem, fala T1 Brasil. T1 Brasil. É o mesmo carro que vocês andaram ano passado. É o mesmo carro que a gente andou ano passado. Muito bem. Pessoal, nós estamos chegando aqui realmente à nossa reta final. Acho que faltou um monte de assunto aqui. Ainda bem a gente fica feliz, porque aí já tem motivo de convidá-los para voltar aqui. Quem sabe contando história aí de um título nos Sertões, né, José? Opa, e um título da Cup também. Né? Esse ano... Tá tentando, né? Tentando duramente. A briga tá interessante. Hoje a gente viu o ranking lá, eu falei, caramba, aqui não dá pra colocar dinheiro nessa aposta aqui não. Tá tudo embolado. É isso aí. Mas da minha parte, acho que agradecer vocês que estão lá em Santa Catarina, tiveram a disponibilidade de vir até aqui participar. É uma alegria, acho que um exemplo, irmãos correndo, né? Eu acho que essa afinidade de vocês, essa cumplicidade de vocês, e como o Rodrigo bem destacou, né? A dupla que está há mais tempo juntas no Rally Nacional e ainda tem aí pelo menos mais 20 e poucos anos para correr juntos, então dá para vocês entrar quase no Guinness aí, né? Preparem uma edição comemorativa de ouro, de dupla, e a gente fica muito feliz realmente ter vocês aqui. Desejar para vocês sorte na Mitsubishi Cup, que sabe que eu e todo mundo torce muito por vocês, para que vocês consigam o título juntos, que não veio ainda na Mitsubishi Cup, e se puder correr junto com o brasileiro nos Sertões, vai ser muito divertido de ver e vai ter a torcida de muita gente mesmo. A gente que agradece o convite, maravilhoso bate-papo e sucesso no programa, que já é sucesso, né? Que vai muitos anos pela frente, que a gente possa vir daqui a 25 anos aqui e se encontrar novamente. Tá anotado. Show. Que há 25 anos ele vai estar tirando sarro de mim na Cup ainda. Gente, muito obrigada de coração. Como eu falei no começo, é uma honra estar aqui. E ter esse carinho e esse incentivo faz muita diferença pra gente. Muito obrigado mesmo. Saibam que a gente vai estar sempre fazendo o nosso melhor e quem sabe voltamos ainda para o brasileiro e voltamos com outras novidades. Mas muito obrigada a todos vocês, né? Que eu sei que eu tenho grandes amigos na família Rally e que fazem muita diferença na minha vida. Obrigada. Obrigado. É isso aí, pessoal. A gente chega aqui ao final da terceira especial. Pra gente, mais 2 convidados incríveis. É o que a gente fala assim, não importa o resultado no Rally, mas importa a história e o quanto vai fazer diferença para estar aqui com a gente. Se preparem, a gente já está prontos aí para a quarta especial. Comentem, curtam, sigam e indiquem o Rally.cast. Um grande abraço. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Obrigado. Obrigada. Até. Obrigado, Zé.